Quero convidar, então, agora ao palco Guilherme Pessini, diretor de estratégia de atacado e produtos do Itaú BBA. Obrigada, Guilherme. João Paulo Rezende, novamente conosco, assessor especial do ministro da Fazenda. Gente, a gente teve uma pequena mudança, né? A gente tinha aqui a diretora do BNDES, Luciana Costa, mas ela teve uma questão de saúde, então ela está sendo aqui representada hoje pelo Fábio Cono, que é assessor especial dela também, e vai estar conosco aqui representando o banco. Obrigada, Fábio. E, por último, Pedro Vilela, CEO da Rise Ventures. Obrigada, Pedro, seja bem-vindo. E quero convidar para mediar esse painel Antônio Timóteo, da revista Exame. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui representando a Exame, mediando esse painel e participando desse evento. Eu quero agradecer a Tati e a Patrícia Ellen pelo convite. A Exame é a casa do capitalismo brasileiro, está circulando há mais de 50 anos e fazendo esse debate qualificado sobre os principais temas importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil, social, que passam, como bem disse o Dr. Gerdau, pelo crescimento econômico, né? O crescimento econômico pode ajudar um país a se desenvolver e a gente está passando por mudanças e um processo global muito desafiador, e o Brasil tem oportunidades e a possibilidade de aproveitar esse momento de transição ecológica, mas existe um debate muito grande sobre financiamento, né? Vamos debater aqui um pouco sobre o financiamento, como é que a gente vai canalizar recursos do mundo todo para o Brasil para tirar esses grandes projetos do papel. Quem vai começar aqui o nosso bate-papo é o João, e a gente vai conversar um pouquinho, João, sobre o que precisa acontecer para o Brasil se tornar de forma definitiva um vetor de investimentos verdes. A gente sabe que o governo, o legislativo têm um papel muito importante nesse processo, né? Eu acho que um mantra para todos os investidores aqui, sejam brasileiros ou estrangeiros, é a tal da segurança jurídica. E o Brasil é um país, infelizmente, em que as regras do jogo costumam mudar com alguma frequência e isso costuma afugentar investidores. Eu queria que você falasse um pouquinho, João, sobre esse plano de transição ecológica que está sendo comandado pelo ministro Fernando Haddad, de quem você é assessor especial, e contasse um pouquinho dessa perspectiva de atração de investimento verde. Por favor. Tá ligado? Não? Tá ligado. Falta uma luzinha aqui. Bom, obrigado, Antônio. Eu já falei um pouco do plano, né? Acho que não é o caso de voltar em tudo que eu já falei antes. E esse é um painel sobre financiamento, então eu acho que a gente pode enfrentar essa questão de segurança jurídica e também questão de financiamento. Olha, de fato, o Brasil é um país que tem questões relacionadas à segurança jurídica, mas existe uma série de existe uma série de setores em que a gente consegue se destacar e consegue produzir, exportar e ser competitivo. Infelizmente, são setores muito extrativistas. Tem um esforço grande do governo para transformar isso, como eu falei anteriormente, na produção e exportação de bens de maior valor agregado. Mas, por exemplo, a agricultura brasileira é um setor que... É um case de sucesso global. Case de sucesso global, inclusive a revolução tecnológica que acontece no Brasil por meio da Embrapa e de todo o investimento também que é feito pelos próprios setores agrícolas. O ganho de produtividade que se teve no campo nas últimas décadas é comparável com o ganho de produtividade da tecnologia de informação que foi introduzida em vários países, né? Então, assim, a gente acha que existe o potencial grande do Brasil em certos setores compensa eventuais fragilidades e dificuldades que a gente tem em outros. Claro que isso não quer dizer que a gente não tem que enfrentar essas dificuldades. Estamos fazendo isso, né? Temos, por exemplo, do lado da infraestrutura, resgatamos o PAC agora, que prevê investimentos gigantescos, e parte desses investimentos tem a ver com redução do custo de infraestrutura para escoamento. E estamos patrocinando e tentando fazer aprovar no Congresso Nacional
uma série de legislações também que dão maior segurança jurídica. Por exemplo, hidrogênio hoje. Já é possível investir em hidrogênio no Brasil, mas a gente tem recebido mensagem, recados do setor privado dizendo assim, não, mas a gente prefere aguardar uma legislação específica para a gente não ser surpreendido depois com o que é que vai... que eu começo a investir e depois a regra muda. Então, uma das coisas que a gente tem, mencionei aqui e volto a insistir, e acho que o Congresso está bem sensibilizado, né, deputado, em relação a isso, dar andamento a esses projetos principalmente o PL do hidrogênio e o PL de eólicas offshore, que também foi mencionado aqui. E também, obviamente, tem essa discussão do mercado de carbono, mas aí o mercado de carbono nem é tanto uma questão de segurança jurídica para investimento, é mais uma imposição regulatória, mas tem um lado dele que é o de conferir maior integridade a eventuais créditos de carbono que são produzidos no mercado brasileiro. Então, esse também é um que está tramitando lá. E o combustível do futuro, que eu acho que esses 4 projetos resumem um pouco o que é as iniciativas legislativas de dar maior segurança e, em alguns casos, até incentivo. O projeto, especificamente de combustíveis do futuro, traz uma série de incentivos, como criando demandas iniciais para uma série de combustíveis do futuro, né, como a HVO, que é diesel verde, e SAF. Então, assim, tem um trabalho, a gente tem clareza disso, de reduzir barreiras regulatórias e reduzir risco para que o investimento aconteça, né? O próprio plano de aceleração do crescimento, o PAC, tem medidas institucionais, e aí as questões de garantias, de crédito, tudo isso são parte das medidas institucionais do PAC para viabilizar o investimento privado e, curiosamente, um governo de esquerda do PT, mas um governo que entende que a liderança desse trabalho é privada, esse papel é privado e que, frente ao montante de... Se for pegar o que tem de hoje de investimento previsto no PAC, a maioria é investimento privado. A gente tem perfeita consciência disso e queremos destravar esses investimentos que geram emprego, renda e tudo mais. Em relação ao financiamento, né, dessa agenda, como o Brasil tem essa posição única de ser um país que tem condições de oferecer soluções verdes para o mundo, grande parte dos projetos que a gente precisa fazer aqui são viáveis economicamente. É diferente, essa é a nossa percepção, é diferente, por exemplo, de países como a Europa e os Estados Unidos, que você precisa subsidiar a introdução de determinadas tecnologias que têm menor pegada de carbono, mas que tem um preço mais caro, você precisa forçar a população a consumir isso, você faz por meio do meio de subsídios, né? O IRA, que a Patrícia tanto falou aqui, é um pouco isso, o Green Deal da Europa é um pouco isso também. No caso brasileiro, como a gente está nessa posição privilegiada, então tem um entendimento de que, como a grande parte dos projetos é economicamente viável e, portanto, eles não precisam de o governo entrar nisso, né? O próprio setor privado consegue se organizar para financiar projetos que são... E eu tenho aqui o setor privado que pode dizer que eu estou errado, mas por isso o debate. E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa fazer é identificar e dar clareza a esses projetos. Eu estava conversando ontem com uma representante do Banco Mundial, que ela me falou assim, olha, eu recebo quase que diariamente aqui fundos internacionais, investimentos, falando, quero investir nessa agenda, quero investir no Brasil, onde estão os projetos? Ela falou especificamente, eu tenho um investidor aqui que ele tem 10 bilhões de dólares, não sei se isso deve ser troco perto da carteira aqui do... e que ele 10 bilhões de dólares para investir em projetos sustentáveis em países em desenvolvimento. 9 bilhões estão parados em conta. Ele só conseguiu colocar 1 bilhão até agora. Ô, João, e onde é que a gente conseguiria alocar esses 9 bilhões aqui no Brasil? Então, esses projetos que nós estamos falando aqui de energias renováveis, então estamos falando de geração de energia para produzir hidrogênio. Queremos que isso aconteça também na produção de combustíveis, que vão ser esses combustíveis do futuro que não têm emissão de CO2, né? Enfim, SAF, HVO, biogás, eletricidade gerada a partir desse tipo de projeto. Então, tem esses projetos na área de energia e tem muita coisa também na área agrícola, porque, de novo, é um grande potencial brasileiro. Então, a agricultura brasileira já entendeu que, se ela não começar a se limpar, ela vai perder mercados que estão cada vez mais elevando barreiras em cima dessa discussão de descarbonização, né? Inclusive, tem o CBAM, que é uma espécie de regulação nova que está começando na Europa agora,
fechando o mercado para quem... Porque não faz sentido eu introduzir um mercado de carbono e exigir que as minhas empresas locais sejam limpas se eu estou importando de todo quanto é canto do mundo com pegada de carbono. Mais uma razão para o Brasil ter uma posição estratégica em relação a isso e acessar esses mercados. Então, por exemplo, tem um programa do ministro Fávaro, que ele tem divulgado por aí, que a gente tem endossado e patrocinado, que é recuperação de terras degradadas para pastagem. Então, você pega uma terra que está degradada hoje, é improdutiva, está lá, na melhor das hipóteses, carbono zero, mas às vezes está emitindo por causa da degradação. Primeiro você recupera, faz o trabalho, faz a via contrária, uma engenharia reversa do que foi o desmatamento, né? Então, primeiro você recupera com grama para ter pastagem, depois você move para aquilo ali virar lavoura, e depois você move para aquilo ali integrar lavoura, pecuária, floresta e, eventualmente, virar até mesmo floresta. E Palmeiras, a gente tem exemplos de sucesso disso, não é isso? Exato, exato. E a gente quer escalonar isso no nível... Então, assim, tem uma ambição de 12 milhões de hectares recuperados dessa forma. Dá mais ou menos aí 5, 6 mil dólares por hectare de investimento. Então, nós estamos falando aí de bilhões de dólares. Se for 6, daria 78, mais ou menos, bilhões de dólares. Algo próximo disso, que é um número que o ministro Fávaro apresentou. E que o ministro falou, aliás, foi até curioso essa reunião, estava o ministro Haddad e o ministro Fávaro, não, eu não preciso de subsídio, a gente consegue fazer, eu só preciso que isso receba o selo verde. Maravilha, né? Porque vir no Ministério da Fazenda e falar não preciso de dinheiro é a melhor coisa que alguém do Ministério da Fazenda quer ouvir. Parece até mentira, né, doutor Jorge? Então, e é isso, assim, ele nos convenceu que são projetos viáveis. Por quê? Porque você vai voltar a produzir, pegar uma terra improdutiva, voltar a produzir, primeiro como pecuária, depois como agricultura, e, na terceira etapa, gerar crédito de carbono, né, por conta da captura do carbono que foi feita. Então, a maior parte dos projetos, a gente entende que tem essa característica de serem viáveis. Tem toda a parte de recuperação e preservação da Amazônia, que aí eu sei que talvez aqui tenha grande parte do PIB industrial, e não sei se é uma coisa que está no radar do pessoal aqui, mas essa parte precisa de ser bancada pelo Estado, né, e financiada e com subsídios e tal, porque, de fato, empresas que estão investindo, por exemplo, em reflorestamento só para geração de crédito de carbono, muitas vezes nos alertam que não é uma atividade rentável por si só. A meta é não ter prejuízo. Então, a gente entende que tem que ter políticas específicas para isso. A gente continua cobrando e trabalhando fortemente para viabilizar os tais 100 bilhões de dólares que o presidente Lula fala com frequência que foram prometidos para financiar a transição energética e ecológica no mundo todo. A gente entende que a gente percebe que, por conta dessa preocupação renovada e diferente à gravidade da crise climática, isso tem se acelerado. Então, os países estão cada vez mais dispostos a doar para o Fundo Amazônia, e a gente quer escalonar isso num nível muito maior do que é hoje. Então, vai haver uma entrada forte, a gente espera, de capital estrangeiro, muito na parte de doação, também crédito subsidiado, mas doação, payouts, né, que eles falam, para manter floresta em pé e para estimular a bioeconomia na Amazônia. Então, ecoturismo, manejo sustentável, extrativismo de várias culturas que têm demanda e que você consegue fazer sem prejudicar a floresta. Então, lembrando, 40% das emissões brasileiras vêm de desmatamento e queimada de floresta. Então, resolvendo isso, já se resolveu 40% do problema. Espero que os noruegueses assinem um cheque, né? Noruegueses, alemães e os ingleses também estão vindo aí colocar dinheiro. Legal. Fábio, vamos lá. Quero te fazer uma pergunta aqui. O BNDES é um dos principais think tanks do país. É impressionante a capacidade técnica de um banco público em modelar projetos, em oferecer com qualidade excelentes projetos para o país. E a gente está aqui debatendo essa economia verde. Como é que o BNDES está vendo esse processo? Como é que o BNDES vai cumprir esse papel de financiador do desenvolvimento econômico e social com base na economia verde? O que é que vocês enxergam de oportunidades? Onde é que vocês vão trabalhar? E como é que vai ser esse trabalho de financiamento? Vai ser um trabalho em parceria com o setor privado? O interesse do BNDES é financiar esses projetos em pool? Como é que está isso? Conta para a gente um pouco. Claro. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todas e todos. Agradecer ao Movimento Brasil Competitivo. Pedir desculpas pela ausência da diretora Luciana, teve um problema de saúde. Mas eu gostaria de começar endereçando sua pergunta, conectando com o que o João Paulo acabou de falar. O banco tem uma expertise
histórica em atuar em diversos setores ligados ao desenvolvimento, investimento da economia brasileira. E o banco tem uma atuação histórica, e acho que é um ponto que endereça um tema que o João trouxe, na estruturação de projetos, né? Então, o novo governo assumiu com uma visão, acho que muito mais moderna e atualizada com os dilemas e os desafios que o mundo como um todo, não só o Brasil, está enfrentando. E aí, dentro dessa nova estratégia, né, que já tinha chamada Fábrica de Projetos, quem conhece um pouco do BNDES, né, todas essas recentes concessões de saneamento, rodovias, o banco tem atuado diretamente. E aí, dentro da nova estratégia da gestão do BNDES, a gente tem trabalhado diretamente nas concessões florestais, junto com o Serviço Florestal Brasileiro. É uma atividade que a gente entende que está diretamente ligada com essa agenda de preservação e a gente entende, e aí vai conectar com a segunda atuação do banco, que é uma ação de impacto imediato junto com as ações de preservação. A gente só preservar a Amazônia, na nossa visão, não vai ser suficiente, a gente vai ter que reflorestar. E aí tem ali um arco de desmatamento que vai basicamente da parte sul, sudeste e norte, ali, que vai do Pará até Rondônia, que é um arco que, com dezenas de milhões de hectares, que a gente vê potencial. E aí, na linha da parceria público-privada, é uma área da União que o BNDES está desenvolvendo junto com o Serviço Florestal para fazer as concessões, e aí privados investirem no reflorestamento. Você tem algumas empresas e alguns consórcios de empresas. Então, você vê a Reserva Votorantim, você tem a Bioma, que é uma união de Itaú, Santander, Rabobank, Marfrig e Vale Suzano se juntando para fazer esse tipo de iniciativa. Então, são iniciativas que, como o João colocou, a gente enxerga potencial e na linha de uma parceria público-privada. Então, essa é uma linha de projetos que a gente está trabalhando muito na linha de estruturação para criar bons projetos para que o privado possa investir. Tem uma segunda linha de projetos que a gente também vê com um viés muito forte que conecta com a agenda de reindustrialização brasileira, que é a agenda da mobilidade urbana. Então, eletrificação de frota de ônibus urbanos, que é uso intensivo, o ônibus roda o dia inteiro, a conta já fecha. É um pouco diferente do carro elétrico, porque o carro elétrico, 80% do tempo, ele está parado. Você usa ali para ir e voltar para a escola, para o trabalho, eventualmente algum deslocamento durante o dia, mas o ônibus, o BNDES anunciou semana passada uma linha de financiamento de 2,5 bilhões de reais, 1.600 ônibus para a Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, ia comentar sobre é isso. O carro-chefe para puxar a indústria. Né? A indústria precisa de demanda. Acho que é um dos grandes desafios. Né? O privado tem que ter uma clareza, né, quando ele vai fazer um investimento, que vai ter demanda. Né? E esse acho que é uma agenda que o banco também está desenvolvendo, estruturação de concessões, não só para eletrificação de frota, mas para modais de média e alta capacidade, que são áreas que a gente entende que estão diretamente ligadas não só à descarbonização, mas à melhoria da qualidade de vida e da dignidade dos milhões de brasileiros que vivem nas cidades. Então, esse é um papel que a gente vê como fundamental e que o banco vem desenvolvendo e montando essa carteira de projetos. Tem um segundo pilar, que eu acho que a gente tem se envolvido em diversas discussões junto com os ministérios, MDIC, MME, Fazenda, Meio Ambiente, e com o Congresso, e aí abrindo as portas para o deputado Arnaldo Jardim e Vitor, que a gente tem tido conversas intensas com os ministérios e estamos abertos, acho que, para colaborar com, seja o marco regulatório do mercado de carbono, hidrogênio de baixo carbono. A gente tem participado bastante dessas conversas no Executivo, e acho que temos que ter esse canal aberto com o Congresso e com Câmara, Senado. Então, acho que essa é na parte da regulação, que conversa diretamente, né, com você ter um marco regulatório bem estruturado, projetos bem feitos. E aí o terceiro pilar, que é o grande carro-chefe, é o histórico do banco. O banco existe há 71 anos e é o grande chamariz, né, de financiar a infraestrutura, a indústria e a exportação brasileira. E aí, nesse aspecto, enfim, alguns dados. O Gustavo Werneck falou aqui que, quando você tem um painel com Natura, todo mundo sorri, fala de aço, todo mundo fica assim. Quando fala de banco,
Todo mundo já meio que corre. Eu acho que assim, o BNDES tem um papel fundamental na economia brasileira. Ninguém gosta disso. E eu acho que é uma questão de abrir esse diálogo e trazer as experiências, porque é um dado que a Luciana e eu, a gente se juntou ao BNDES no início do ano, a gente trabalhava no setor privado até então, e era um dado que eu, que trabalho com o banco faz mais de 20 anos, como assessorando do lado privado, não sabia. O BNDES é o maior financiador de infraestrutura, de energias renováveis do mundo, não do Brasil, que do Brasil é meio que óbvio, não tem competição com fundos de longo prazo, mas do mundo. Estão competindo globalmente com bancos europeus, asiáticos, americanos, mais de 35 bilhões de dólares ao longo dos últimos 20 anos. E aí acho que a nossa atuação dentro dessas linhas, a linha de financiamento para a eletromobilidade de São Paulo é um exemplo. A gente já aprovou, e aí fazendo coro aqui ao Leonardo da Cosan, a gente aprovou esse ano os primeiros 2 projetos de biometano. O Brasil tem um potencial de 30 milhões de metros cúbicos de produção de biometano dia. É a capacidade máxima do que o gasoduto Brasil-Bolívia produz. É metade do consumo da indústria brasileira hoje. É uma fonte que hoje é um byproduct, né, um negócio que não tem uso, e que eu acho que pode endereçar. Obviamente, não vai resolver 100% da indústria, mas acho que é uma solução, buscando aqui uma das provocações que o Gustavo fez também, da Gerdau. Então, acho que assim, o papel do banco é histórico em financiar infraestrutura, indústria. A gente tem linhas para energia renovável, vão até 24 anos, para mobilidade, ferrovias, que é outro segmento que a gente tem olhado bastante, até 34 anos. E aí, trabalhando junto com a Fazenda, né, um trabalho conjunto, e o ministro Haddad já fez esse anúncio, o governo está coordenando essa emissão de bonds sustentáveis, soberanos, e esse vai ser o lastro para o novo Fundo Clima. Estamos falando de um fundo da ordem aí de 10 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares. É um funding, e aí, conversando com o Movimento Brasil Competitivo, o Brasil tem uma série de complexidades. Eu acho que um dos principais, na nossa visão, né, como Banco de Desenvolvimento, um dos principais gargalos para investimento intensivo em capital é que o custo de capital no Brasil é muito alto, assim, é absurdamente alto. E aí o BNDES tem esse papel. O banco hoje não opera mais com subsídio, né? A TLP eliminou qualquer tipo de subsídio no funding do BNDES, mas a gente tem linhas de muitíssimo longo prazo, experiência, um corpo técnico qualificado. Então, eu acho que é assim que o BNDES pode contribuir. E já estamos contribuindo, estamos aí abertos para as provocações do setor privado, do Congresso Nacional, da sociedade civil, para a gente construir um plano conjunto, que é, como o doutor Gerdau comentou, tem que ser um esforço conjunto e coletivo, BNDES, bancos privados, funding internacional, e, em última instância, quem toma o risco é o investidor privado, né? Assim, o BNDES está financiando, mas tem alguém por trás que está assumindo o risco de desenvolver um negócio. Então, acho que a gente tem que promover e valorizar o empresário que assume essa posição. Fábio, obrigado. Só complementando rapidamente, claro. Antônio, esses 10 bi de reais, que são 2 bi de dólares, é a primeira tranche. Se der certo, se funcionar, a ideia é que isso continue, a gente continue emitindo, continue captando, e que isso se multiplique, né, Fábio? Então, vamos tentar uma primeira vez para ver se funciona. Temos meta, uma ambição? 10 bi por ano, né, João? 10 bi por ano, pode ser. Isso vai casar com aquela questão de diminuir o risco cambial que vocês estão trabalhando. Fala isso, que eu acho que é muito importante. Perfeito. Foi algo que eu senti que ficou faltando na minha fala também, mas, enfim, a gente ainda não tem... não quer anunciar detalhes, porque é algo que está sendo testado, mas o ministro já adiantou que a gente está trabalhando também na construção de um mecanismo para enfrentar risco cambial, né? Que em casos extremos, ali aquele risco de cauda, de probabilidade muito baixa, você usar a parte das reservas brasileiras para poder oferecer... Porque a gente sabe que não tem mercado de hedge cambial para além de 2 anos, né? Então, essa é uma dificuldade do mercado brasileiro. Muito investimento estrangeiro vindo também, então... A gente até imagina que vai ter alguma apreciação do câmbio em algum momento, mas e tem um efeito que é bola de neve, que assim, você oferece a garantia, daí tem mais investimento entrando em dólar, e aí você tem uma queda do câmbio e, portanto, se retroalimenta, né? E aí o risco diminui, portanto, você pode oferecer mais garantia.
Então, estamos trabalhando nisso também. O ministro falou que quer apresentar esse projeto até o fim desse ano, não é isso? Sim, sim. Acho que tem toda a condição de apresentar. Já está bem avançado. Já temos pessoas, tanto no Ministério da Fazenda como no Banco Central, estudando essa questão. Trabalhando isso. Ótimo. Guilherme, vamos entrar nesse bate-papo aqui para você trazer para a gente um pouco da perspectiva do Itaú. Eu queria entender como é que os bancos privados vão ajudar e as instituições financeiras em geral, você que representa um player muito relevante para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, nessa agenda de descarbonização, onde é que o Itaú enxerga valor nesse processo e como é que a gente vai financiar esses projetos, além do BNDES, mas com o capital privado. O que você acha importante destacar nesse debate? Obrigado, Antônio. Obrigado. Bom dia a todos, todas. Já quase boa tarde, né? Meio-dia 18, mas a gente tenta tirar o atraso aqui. Obrigado pelo convite ao MBC aqui. É um prazer estar falando com essa plateia super qualificada. Vamos lá. Acho que primeiro ponto em relação a essa agenda de como a gente a vê, né, é que eu estou aqui no palco, não é porque eu sou mais importante, não, mas é porque o convite veio para o diretor de estratégia de negócios do banco e não para a diretora de sustentabilidade. Eu acho que isso tem uma representatividade muito relevante, não porque se a Lu Nicola, que é minha colega de sustentabilidade, tivesse sentada aqui, ela fosse falar alguma coisa diferente do que eu vou falar para vocês, não. Mas eu acho que isso mostra um pouco como é que a gente está enxergando esta agenda, e esta agenda tem que ser uma agenda de negócio, né? Tem que ser boa e lucrativa. Ela precisa ter todos os contextos que representam uma agenda de negócio, né, que é, essencialmente, estabilidade de regras e clareza de regras. Precisa ter conhecimento, né, e, quando eu digo conhecimento aqui, são capacidade de sustentar, do ponto de vista científico, a agenda toda que nós estamos discutindo aqui. Precisa ter vontade, né, naquela velha equação entre medo e vontade. A vontade precisa ganhar, e os empresários precisam ter vontade de investir nesse negócio. E aí a variável de ajuste sempre precisa ter dinheiro. Quanto dinheiro a gente está falando? Eu não sei se esse número aqui é conhecido por todos. Ele não é nosso, ele é público, e ele é referendado pelas grandes consultorias do mundo aqui tratando do tema. Mas quanto de dinheiro precisa desta agenda? Para o mundo se descarbonizar, existe uma estimativa de que são necessários 150 trilhões de dólares. Eu não consigo realizar o que são 150 trilhões de dólares, porque são 6 vezes o PIB americano, é 1,6 vezes o PIB do mundo, mais ou menos. Tá? É uma montanha de dinheiro que eu não consigo nem dizer o quanto é. Trazendo aqui para a realidade brasileira, talvez seja o único que tem condições de dizer. Trazendo para a realidade brasileira aqui, a gente fala em 2 trilhões de dólares para descarbonizar a nossa economia. Isso eu consigo quantificar um pouco melhor, porque 2 trilhões de dólares são 10 trilhões, desculpe, de reais. O BNDES, se não me engano, tem uma carteira da ordem de 500 bilhões de reais, é isso? Nós também, tá, por coincidência, o Itaú BBA tem uma carteira de 500 bilhões de reais hoje. 1 trilhão, então a gente já tem garantido. 1 trilhão a gente tem financiando toda a economia brasileira, e não só esse capítulo entre o BNDES e o Itaú BBA. A gente precisa fazer com que isso seja 100% voltado a uma economia de baixo carbono e ainda achar 9 trilhões, para dar uma ideia da dimensão do desafio que está aqui na nossa frente. E por isso que eu digo, não é uma disputa entre capital privado e capital público, blended finance, dinheiro de... nós vamos precisar de todo o dinheiro que houver. Então, acho que o lado positivo, né, dessa discussão é que ela é de uma oportunidade tão grande que eu brinco um pouco, que eu me sinto um inglesinho ali em 1755, vendo o James Watt testar a maquininha de vapor dele, fala, deu certo, né? Eu acho que nós temos uma nova revolução industrial à nossa frente, e nós não estamos falando diferente da revolução industrial da primeira, que levou 100 anos para ser implementada. Essa aqui precisa ser implementada em 25 anos. Nós vamos estar aqui. É esta geração sentada aqui que substancialmente vai fazer essa mudança. Então, voltando aos 4 pontos aqui que eu coloquei no começo da conversa, né? A gente precisa, sim, do Estado brasileiro aqui, e acho que do Estado na sua melhor dimensão, né? Que é criando regras estáveis, investindo em segurança pública,
E por que eu digo insegurança pública? Porque quando a gente fala de reflorestar a Amazônia, iniciativas como a Biomas, que o Rafael mencionou, a gente morre de medo, né, de reflorestar uma área concedida ela ser invadida, porque essa é uma, digamos que, estabilidade de regras no Pará, na Amazônia, onde estão as áreas que são viáveis economicamente para reflorestamento, seja um desafio relevante que o Estado brasileiro precisa endereçar. Não dá para o Itaú ter um exército privado lá na Amazônia, os nossos conselheiros não vão achar uma boa ideia, acho que meu emprego não dura muito. Não só nisso, acho que o Estado, aí, sob um ponto de vista mais amplo, e o parlamento, muito importante nisso, precisa evoluir na regulação. Nós não temos regras claras, e, quando você não tem regras claras, fica impossível investir. Você né? pode citar algum exemplo de regra clara que precisa ser... A própria necessidade da regulação do mercado de carbono. Né? Nós precisamos de uma regulação do mercado de carbono, porque como é que a agenda de clima ela se materializa? Ela se materializa num tripé de redução de emissão, de captura de carbono e de compensação. A compensação ela é muito, às vezes, mal vista por grande parte dos mais puristas, porque ela pode, sim, representar um direito de pagar e continuar emitindo. Então, ela é menos, eu diria, ambicionada do ponto de vista mais purista, mas ela é muito importante porque ela dá a dimensão do custo, de quanto custa um carbono, né? Ou seja, transforma em dinheiro um carbono, e a hora que você transforma em dinheiro, os vira empresários começam a fazer conta. Né? E precisa ser um ativo, porque não basta saber o quanto custa, precisa ter liquidez. Então, nós precisamos, sim, que deputados, de uma legislação moderna, né, que estabeleça um mercado de carbono líquido, né, inteligente, e que nos coloque numa posição competitiva e que seja reconhecido pelo mundo. Precisamos da academia, porque isso precisa evoluir do ponto de vista de calculadoras, de comprovação do que o que a gente está fazendo é bem amparado. Nós temos uma agricultura completamente diferente do resto do mundo, né, e que hoje ela é entendida como um problema por uma questão de miopia de metodologia. Bem medida, a agricultura brasileira, a gente já sabe, ela é super eficiente em carbono. É que hoje ela não é bem medida. Então, diria mais que a gente precisa evoluir em medida do que em método. A gente tem um desafio grande na pecuária e a gente tem, sim, um desafio gigantesco em desmatamento e queimadas. Né? Eu acho que aí é um outro capítulo, mas desmatamento e queimada que acontece em terras devolutas, em terras, enfim, com não só, mas substancialmente em terras que têm problema de propriedade, mais uma vez, precisamos do Congresso, precisamos do Estado lá ajudando. Então, tem, sim, uma participação aqui do Estado no seu bom componente de organizar essa arena, que precisa evoluir de uma maneira muito relevante. Isto acontecendo, onde é que esses 2 trilhões que se fala da agenda aqui para o Brasil serão investidos? Né? É dentro de uma cadeia de energia, e energia aqui sob conceito mais amplo, não estou falando só de energia elétrica, eu estou falando de toda a cadeia de energia necessária para movimentar indústrias, pessoas, transporte, e toda essa cadeia mais ampla. Né? E existe um problema muito objetivo, porque não tem jeito de tirar uma molécula de carbono travestido de petróleo e queimá-lo sem emitir carbono. Então, nós vamos precisar necessariamente achar todas as rotas alternativas para a cadeia de petróleo, e essa não tem muito jeito. E o Brasil é um produtor super importante, hoje um exportador muito relevante de petróleo, e eu não estou dizendo que essa indústria tem que acabar, mas a gente vai precisar pensar em como transformá-la, e boa parte desses 2 bilhões está nessa questão, e a gente tem uma questão muito relevante no uso de terra. Né? E aí eu já mencionei um pouco aqui que nós precisamos, sim, de projetos muito ambiciosos do ponto de vista de, 1, impedir reflorestamento, 2, reflorestar, 3, evoluir a nossa tecnologia e nossa metodologia de medida agrícola, sobretudo na cadeia da pecuária, né, que é bastante desafiadora e uma atividade econômica importante. Não faltará dinheiro. Tá? Eu não tenho uma preocupação em relação a faltar dinheiro para esta agenda. O que normalmente a gente é questionado é que esse dinheiro hoje é caro e corre o risco dele continuar sendo, sim, porque o que barateia dinheiro é, 1, funding mais barato, né? Ou seja, o investidor precisa aceitar ganhar menos, e 2, menos alocação de capital. E hoje a gente não tem nenhuma alternativa regulatória
né, para capital mais barato para as atividades verdes. Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, a gente ainda não tem estatística de longo prazo que nos permita construir modelos de risco que comprovem que eu perco menos dinheiro emprestando para uma indústria verde do que eu perco para uma indústria marrom. Nós estamos tentando construir essa matemática, mas hoje, francamente, ela não existe. Quero pegar um gancho aqui, aproveitar uma colocação que você trouxe, lembrando que o Dr. Jorge falou no início sobre o tal do benchmark, né? Alguém no mundo está fazendo isso de uma maneira interessante, que vale a ser replicado no Brasil, ou não? A gente ainda está navegando num oceano azul de oportunidades e de desenhos que precisam ser feitos? Tem gente fazendo, né? Eu acho Mas que, bem. A Patrícia, que acho que mencionou das duas regulações estão mais avançadas, a europeia e a americana, que são as que estão mais, enfim, avançadas do ponto de vista dessa discussão. Mas eu concordo muito com a visão da Patrícia e acho mesmo que elas foram montadas sob a lógica, sim, de uma transição energética, mas elas foram montadas também sob a lógica da construção de um protecionismo comercial que a gente não pode ignorar, né? Esta agenda, e a gente corre o risco aqui, se não for muito inteligente e entrar desarmado na sala, dela se converter numa agenda de barreiras. Eu acho que aqui é um desafio gigantesco para a nossa super competente diplomacia na discussão desse tema, porque é muito fácil transformá-la numa agenda de barreiras e tanto os Estados Unidos quanto a Europa seguiram hoje muito nesse caminho. Então, a gente tem aqui o desafio adicional de construir uma lógica tropical mais inteligente do que os países desenvolvidos conseguiram, na minha opinião, desenvolver para suas lógicas lá. Tem valor, tá? Não estou, de jeito nenhum, desrespeitando ou diminuindo o que eles fizeram, mas é muito diferente do que eu acho que a gente poderia e deveria tentar fazer, sobretudo pela importância da agricultura nessa discussão. Esses dias, Guilherme, estava tendo uma conversa, alguém falou o IRA é um plano de descarbonização disfarçado de redução de inflação. Não, é um plano de industrialização disfarçado de descarbonização, disfarçado de redução de inflação. Boa. Pedro, queria te trazer para o debate. Você, na Rise Venture, está fazendo ali investimentos com 3 verticais importantes, né? Social, natureza e bem-estar. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essa experiência, como é que vocês enxergam valor nessa agenda verde, onde é que vocês estão identificando oportunidades, como é que tem sido feito esse trabalho. A gente pode ver que é um trabalho totalmente diferente. Já temos 3 de terno e você já mostra que a agenda verde já está na sua forma de vestir, o que é bom. A gente precisa inovar. É feita de garrafa PET, algumas das peças. Bem, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, é uma honra. Obrigado ao AIA e ao MBC pelo convite. Vou só, antes de responder a sua pergunta, pegar um gancho com o Guilherme. É estimado que a economia global em 2025 vai ter 150 trilhões de dólares somado, o PIB de todos os países. E aí, esse número autodeclarado de investimentos ambientais, sociais e governança, né, o ASG, é 1/3 autodeclarado, né? Claro que a realidade é bem menor do que esse 1/3, mas vamos assumir o autodeclarado, 1/3, 50 bi. 50 trilhões de dólares. E desses 50 trilhões de dólares, 4% é estimado que vai estar na América Latina. Então, o Brasil é um pedaço desses 4, né, relevante. Então, é muito pouco do capital autodeclarado de investimentos ambientais, sociais e governança aqui. E aí, antes de comentar um pouco o nosso papel aqui nessa cadeia de investimento, né, de achar ativos, válido mencionar que a Europa, acho que ela tem um case legal de regulamentação lá com os artigos 6, 8 e 9, que determinam, de fato, investimentos em qualquer tipo de negócio, negócios que têm ASG e negócios que têm impacto no core business, com 8 e 9. Então, esse eu acho que é um bom benchmark para o Brasil do ponto de vista público, para dar uma pensada, porque isso acaba incentivando e direcionando o capital de uma forma mais ampla para as questões de transição e com toda a questão da economia verde que está chegando, né? E aí, nós, na Rise, a gente faz investimentos em setores que são underinvested, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Então, a gente tem hoje uma gestora que faz investimentos que a gente chama de early growth, negócios que são menores do que os anteriores aqui.
O faturamento das nossas empresas são todas menores do que 1 bilhão, a maior parte entre 10 a 100 milhões de reais por ano, e grande parte dos negócios estão ali, né? Então tem que desenvolver muita inovação e a cadeia de valor antes, para que a gente tenha a capacidade de receber capital, né? Porque bom negócio não falta. Tem uma simetria de informação muito grande entre o capital e o projeto. 90 e altos por cento dos projetos faturam menos do que 1 bilhão de reais por ano. E tem muita coisa acontecendo Brasil afora, como continente, em todas as áreas possíveis. Então, a gente tem hoje em social, educação, saúde e crédito, inclusivos, que a gente entende que é um tripé importante. Natureza, a gente tem energia renovável, tratamento de efluente industrial, água e reciclagem de lixo. E todos os setores são setores que têm que cair dezenas de bilhões de dólares para chegar num mínimo de acesso ou de qualidade necessária para atingirmos ou chegarmos perto das metas que temos, né? Então, eu acho que um dos desafios é colocar o Brasil no mapa do mundo. No meu entendimento, eu converso com alguns investidores internacionais, o Brasil ainda não está no mapa dos Estados Unidos, assim, muito bem. Latinoamérica como um todo está um pouco fora do radar do investidor americano. Europa já é diferente um pouco. A Europa enxerga mais o Brasil. E a gente é o maior celeiro de oportunidades ambientais e sociais do mundo somados aqui, onde 90% da população não consegue ler um livro com fluência, 70% da população não consegue fazer conta de operação básica de matemática, analfabetismo funcional é acima de 70% no país hoje, e, por outro lado, 2 dos 19 maiores aquíferos, todas as florestas que a gente conhece, todo o trabalho excepcional que as grandes empresas que falaram aqui hoje estão fazendo nas questões ASG, né? Um outro ponto que eu acho que é relevante é diferenciar impacto de ASG, que são os artigos 9 e 8 lá na Europa. Então, o impacto é quando a empresa, isso não tem uma definição alinhada no mundo, mas a forma que nós da Rise entendemos, impacto é quando a empresa tem no seu core business um produto ou serviço que contribui diretamente e matematicamente para a inclusão social ou para a mitigação e consciência da crise climática. Então, quanto mais eu vendo de energia renovável lá na minha empresa solar, eu não tenho dualidade entre gerar o retorno financeiro atrativo para o acionista, para o cotista, para a minha performance futura como gestor e o impacto ambiental positivo a partir do core, que está correlacionado com o mapa das ODS. Então, a ODS eu acho que é o mapa mais universalmente aceito do que o planeta precisa fazer, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, nos próximos 30 anos, para a gente ter um planeta habitável e empático, vamos dizer, com as pessoas, né, que têm capacidade de amar mais alto aqui dentro. Então, impacto é o core business, né? O que a empresa faz contribui diretamente. O ESG é o como a empresa entrega aquilo. Então, excepcionais cases de ESG aqui, com Gerdau, com Cosan, com Tigre, com Natura. Algumas das verticais de impacto também dessas empresas, né, diversificadas. Então, você pode ter uma empresa de cigarro que tem um excepcional ESG e tem. Você pode ter empresa de carro elétrico com péssimo ESG e tem. Então, só para diferenciar, então a gente precisa criar regulação aqui para primeiro trazer capital em massa. Acho que os desafios são 3. Diferenciando essas coisas e colocando, claro, e o benchmark para mim é a Europa aí. Tem dinheiro carimbado de investidor institucional na Europa procurando o clima. A gente está lá, está conversando, está vendo. E a gente precisa fazer a mesma coisa no Brasil aqui, do ponto de vista de regulamentação. O segundo desafio é equilibrar o capital na cadeia de investimento, né? Então, dado que 90 e altos por cento das empresas são pequenas e médias e grandes, só que não ainda multibilhões e multinacionais, né? Como é que a gente baliza um pouco mais, fomentar a criação de gestores, por exemplo. É um desafio enorme ser um gestor de investimento no Brasil. A coisa mais difícil que eu fiz foi captar o primeiro fundo da Rise, na minha vida. Se eu soubesse o quão difícil seria, talvez teria desistido. Ainda bem que eu não sabia. Lá na Europa, você vai lançar um fundo lá, e o BNDES tem um papel super importante aqui, tá? Não estou desmerecendo em nenhum aspecto, pelo contrário, vocês são incríveis e estão fomentando muito. Mas lá o Banco Nacional de Desenvolvimento, ABC lá dos países, eles cidam 50% do fundo. Fala, agora vai achar o resto dos 50% para um First Time Manager. Programa dedicado para um First Time Manager. Aqui, por mais que a gente tenha time que passou por tudo que é contexto de investimento alternativo em grandes casas, me prova o track record, aí é o estagiário com experiência, né? Então, para ter track record, eu preciso do capital para poder investir e devolver. Mas como é que? Então, assim, a gente ainda tem uma questão de desbloquear capital para early stage.
para early growth no Brasil, muito grande do ponto de vista público e privado aqui no país, e tem sim excepcionais pessoas para fazer isso com competência aqui, não só a Rise Ventures, a gente é uma indústria incrível aqui no país, pequena e incrível e minúscula perto dos números do resto do mainstream, né? Vamos chamar. E um dia a gente vai ser mainstream porque não é moda, é necessário, né? Então acho que e a gente tem acesso aos bons projetos de inclusão e verdes na cadeia inteira, né? Então acho que tem esse desafio, regulação de deixar a regra clara, assimetria de informação, trazer capital para a cadeia de early growth, early stage, e aí acho que o país tem muito a desenvolver aí. Você mencionou o fato de que a gente não está no radar de Estados Unidos e Europa em alguma medida. Como é que você acha que a gente vai... O que a gente precisa fazer para que eles direcionem olhares e dinheiro para cá? Acho que mais Estados Unidos do que Europa, tá? A Europa a gente está no radar, sim. Europa tem um histórico diferente, né? Tudo que a forma como eles lideraram o mundo nos últimos centenas de anos, eu acho que coloca um pouco mais de give back responsibility deles e que se reflete em regulamentação e montante investido aqui na gente. Os Estados Unidos, a cabeça é mais como é que eu ganho dinheiro com isso, né? Na prática, assim, não tem muita conversa. Dá dinheiro, não dá dinheiro, se der eu entro, se não der eu não entro. E o Brasil é um patinho feio do ponto de vista ainda, pelo menos isso é uma sensibilidade qualitativa minha, tá? Não estou falando de estudo, de nada, é empírico do meu coração, de conversas limitadas que eu tenho no meu hall de networking lá. Mas, pelo que eu entendo, assim... A comunicação influencia muito isso, não é? A comunicação, a narrativa nossa de Brasil precisa mudar, é isso, Luiz. Influencia demais a comunicação. Então, hoje, a gente é visto como um patinho feio, alto risco político, instabilidade e risco cambial. Essa é a visão. Assim. Então, o pessoal coloca dinheiro no Sudeste Asiático, na África, porque ainda a gente está num lugar de emerged, not enough emerged. Então, a gente não é mais um emerging market, assim, tão pobre quanto a África e alguns lugares de Ásia, mas tampouco somos desenvolvidos demais. Então, a gente está no meio do caminho ali, um emerged que ficou parado com uma percepção de risco político muito alto. Então, é óbvio que existem vários investidores que já olham o Brasil e Latam com um devido respeito ao nosso potencial, né? A gente tem 8,2 milhões de quilômetros quadrados aqui, a Europa tem 9,5. Então, isso aqui é uma potência continental, o Brasil de todos os ângulos possíveis. Então, tem investidor que sabe disso, mas acho que a narrativa e a comunicação nossa, primeiro num nível diplomático e de relações internacionais, depois do setor privado também, eu acho que é muito importante a gente conseguir ter coerência do que significa isso aqui, do ponto de vista de potência verde, transição e tudo, né? Então, assim, eu acho que são muitos desafios. Eu sou estruturalmente otimista e acho que a gente está muito atrasado, né, em relação ao que deve ser feito. A gente respira esse ar aqui, né, então é uma certa bolha, mas é muito legal ver cases de empresas enormes e relevantes no Brasil fazendo o que estão fazendo. Assim, eu saio hoje ainda um pouco mais otimista de ouvir os cases de como estão sendo lideradas as transições e as agendas de descarbonização aqui no Brasil, nesse meio também. Ótimo. A gente tem 5 minutos, eu preciso fazer 2 perguntas, uma para o João e uma para o Guilherme. João, eu quero que você me conte um pouquinho sobre... o Pedro falou um pouco desse desafio dos Estados Unidos. O ministro da Fazenda esteve lá na Climate Week nos Estados Unidos. Eu mesmo, na Exame, eu tenho que vender o meu peixe, a gente acompanhou muito bem isso. E eu soube que o ministro da Fazenda foi muito bem recebido em conversas com investidores. Eu contei um bastidor de que ele surpreendeu todos os investidores pela sobriedade e por admitir que nós temos desafios muito importantes, mas a gente tem, apesar de todo o barulho político, a gente tem ainda um legislativo que tem tocado reformas e agendas. Faz um balanço rápido para a gente de como é que tem sido esse trabalho de mudança de percepção dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil para atrair esse capital. Boa pergunta. A gente, enfim, o governo como um todo e o Ministério da Fazenda têm adotado uma postura que a gente não tem preferência pela moeda ou pela cor do dinheiro. Assim, onde tiver, a gente precisa atrair. Então, a gente conversa com todo mundo, né? E nesse sentido, eu acho que esse processo que você citou da ida do ministro da Fazenda lá em Nova York, no Climate Week, ele deu início a uma reaproximação do Brasil tanto com o governo americano como investidores americanos. Teve uma agenda pública, o ministro se reuniu com Janet Yellen, com Jake Sullivan. Pública e fechada, né? Teve a pública com público e com privado foi fechada e foi boa. Exato.
E o John Kerry também, né, uma relação muito boa. E com diversos investidores, o Michael Bloomer, que estava lá, a Patrícia organizou vários dos eventos e tal. Então, a gente não tem mais nenhum preconceito, enfim, estamos abertos para quem quiser vir investir. Estamos reabrindo esses canais de comunicação. Estamos discutindo, provocando uma reflexão sobre o IRA, porque estamos trazendo justamente esse argumento. Olha, a vida inteira o argumento foi liberaliza, 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 tira barreira, e na hora que ficou, agora eu coloco todas as barreiras. E que a gente de esquerda sempre argumentou que eles faziam, mas ninguém levava a sério. É bom para os outros, né? Para mim, não. Mas ele está evidente. Então, mas assim, apesar dessa alfinetadinha, não podia deixar de passar. A conversa está ótima, porque eles entenderam isso. Eles entenderam que, olha, se de fato a gente está querendo um esforço global, a gente não pode, pelo menos, assim, eles têm uma preocupação com de-risking, com power shoring, com friendly shoring, e não tem lugar melhor para fazer isso do que o Brasil, né? Você falou, mas, enfim. Então, essa agenda está avançada, temos novas conversas, acho que na COP vai ter uma nova rodada de conversa. A gente talvez ia até para Washington recentemente para fazer, eu, o Rafael, que deve estar chegando aqui, Matias, mas não deu tempo. Mas a gente vai fazer essa conversa na COP. Então, estamos abrindo. Enfim, talvez fosse o caso de conversar contigo mais para ver o que mais no detalhe a gente precisa fazer, né? Mas em termos de relações está excelente. Assim, a gente conversa semanalmente com esses atores aí. Excelente. Guilherme, eu quero trazer para a nossa conversa um componente macro e macro global. A gente sabe da importância dessa transição verde, mas a gente está tendo no mundo um processo de juros altos, inflação que começa a ceder pouco, os títulos dos Estados Unidos batendo seus recordes aí de taxas. A gente tem uma perspectiva de desaceleração global no ano que vem. Muita gente, eu falo com muitos investidores estrangeiros que estão falando de um cenário um pouco nebuloso. Esse cenário vai atrapalhar essa agenda verde? Como é que você está vendo isso? A gente tem um problema de curto prazo que pode impactar a economia global. E essa agenda de investimentos verdes, essa agenda do futuro, que é o futuro que já chegou, ela depende de estabilidade, né? Como é que você pode falar um pouco para a nossa plateia sobre isso? Olha, eu acho que é inevitável que o dinheiro ficou mais caro. A gente passou por um ciclo no mundo longo, muito longo, desde a crise de 2008, claramente, com dinheiro muito barato. Isso viabilizou coisas boas e coisas ruins também. Tá? Dinheiro muito barato, no longo prazo, não causa assim tanto benefício quanto parece. Eu não sei dizer se nós teremos um equilíbrio num ponto de custo do capital que pode, eventualmente, inviabilizar a agenda. Existe esse risco, porque grande parte da transformação que a gente está fazendo aqui é de troca de tecnologia, que necessariamente precisa de dinheiro de prazo mais longo, e dinheiro de prazo mais longo caro dá uma equação complicada de fechar. Eu não acho que isso mude a direção desta agenda. Tá? Eu, de verdade, acredito que ela vai acontecer, e, de verdade, acredito que ela é necessária. Mas o risco é de menor intensidade. Pode mudar a velocidade. É exatamente esse o ponto que eu ia chegar. Quando o consenso das sociedades construiu o horizonte de chegar a 2050 com carbono neutro, isso está muito pautado nas necessidades científicas de segurar o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus, e não é um chute meramente. Isso se fez num cenário de juro muito mais baixo. O componente de custo financeiro pode, eventualmente, postergar isso. E o que eu acho que pode materializar ou não este cenário é a clareza em relação aos efeitos econômicos da temperatura subir mais do que 1,5 graus. Que eu acho que hoje é certo na comunidade científica de que nós estamos causando um aquecimento no mundo. Ninguém mais discute isso. Mas ainda tem alguma discussão sobre a extensão. E nós não somos sapos, né? Pois é. Mas existe ainda uma discussão sobre o impacto econômico que esse aquecimento pode causar, dependendo de até quando ele vá. À medida que a gente cristalize e quantifique esse impacto, pode ser que isso reduza, né? Ou seja, que isso se prove tão caro, tão mais caro, do que o aumento do custo financeiro de fazer a implementação da agenda, a gente volta a acelerar. Senão, existe, sim, um risco. Eu diria que hoje não é nem um risco, existe uma perspectiva de que ela se implemente de maneira mais lenta. Senhores, eu queria agradecer a qualidade do debate. Tenho perguntas aqui
enorme para todos. Estou muito curioso para saber do Fábio o que eles vão aprovar, qual vai ser a próxima capital a receber dinheiro para eletrificar sua frota e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, entender um pouquinho mais do Pedro, dos investimentos, mas nosso tempo, infelizmente, é escasso. Eu agradeço a todos pelo ótimo debate.